Olá pessoal, está começando mais um GeaCast, o podcast que nasceu para descomplicar a gestão aquática. O papo aqui é de gestor para gestor e a nossa conversa hoje vai ser sobre cultura organizacional, né? Então, com aquela famosa frase do Peter Drucker, a gente começa esse podcast, que é: a cultura come a estratégia no café da manhã. Então a gente vai explicar um pouco melhor essa frase, contextualizando a importância de você saber qual que é a cultura do seu negócio, né? De você primeiro entender que o seu negócio, querendo você ou não, tem uma cultura. Então a gente tem que olhar para isso, né? É uma das coisas mais importantes do nosso dia a dia para a gente ter uma empresa de sucesso, é olhar para a nossa cultura, desenvolver ela, tentar melhorar ela cada dia mais. Então, por isso, estamos aqui hoje com o Rafael Madormo, que tem mais de 30 anos de experiência, né, Rafael, nesse meio aquático, e também já desenvolveu muita cultura da empresa dele, sabe muito sobre esse assunto. Jonas, é mais uma vez um prazer. Obrigado você que nos acompanha ou que está chegando pela primeira vez. A gente aqui fala das nossas experiências, mas com embasamento, né? A gente não é só da nossa cabeça, a gente estuda, o Jonas lê muito, a gente lê o Mauro. E dentro da nossa experiência, né, para quem não me conhece, são 25 anos como proprietário, junto com a minha esposa, Sandra, mais de 30 anos. A gente tem o INAT também, que organiza eventos, a gente pesquisa muito, tem muito relacionamento no exterior, a gente até compara culturas de empresas e no Brasil a gente tem umas características de escola de natação muito peculiares em termos de cultura, algumas coisas que acabam atrapalhando, as pessoas não entendem exatamente por que aquilo que ela planejou acaba não sendo realizado, né? E às vezes o problema o problema está na cultura que foi implementada e que ele não percebe. E só como um começo, e aí já vou passar para o Jonas, que tem estudado muito sobre isso, a cultura é top-down, ela vai da liderança para os liderados. Então, se tem um problema de cultura na sua empresa, olha para você. É isso aí. Também estamos aqui com o Mauro Maniglia, também mais de 30 anos à frente de várias empresas e sabe muito bem o quanto a cultura é importante num negócio, né? Pessoal, que bom estar compartilhando com vocês mais um podcast no GeaCast, que veio aqui para compartilhar, trocar ideias, deixar aberto esse canal de bate-papo. Aqui é mais rápido, mas nós estamos sempre à disposição de trocar ideias, né? No sentido de desenvolver o mercado, de compartilhar experiências, acertos e erros, né? Interessante foi a sua fala inicial, né, Jonas? Que, querendo ou não, a cultura da sua empresa está lá. Dando atenção ou não, a cultura da sua empresa está lá. Dando relevância, trabalhando, pensando em melhorar a sua cultura, ela está lá. Então, é um assunto bacana, porque a gente entra no dia a dia, no cotidiano, de uma maneira intensa, né? Que todos os proprietários de academia que estão aqui nos ouvindo ou nos vendo, né? Eles têm intensamente a vida, vamos dizer, dedicada ao negócio. Todo dia acorda, resolve problemas, tem ideias, vai dormir, planeja, faz tal, né? E às vezes, muitas vezes, né? Não dá tanta atenção à cultura, não releva tanto essa parte importante, e isso pode trazer consequências, né? Maléficas, se não for tratado da maneira bacana, ou benéficas, né? Se você estudar, explorar, desenvolver. Então, é um assunto que está conosco e a gente tem que conversar sobre ele. É isso aí. Então, só para contextualizar para quem tá em casa assistindo aí, ou no carro, na academia, no trabalho, enfim, o que é cultura organizacional, né? Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem para depois desenvolver o que é a minha cultura, né? Então, assim, trazendo
um exemplo muito interessante, a gente pode entender que, por exemplo, cada país tem a sua cultura, né? Eu acho que já traz para um assunto muito mais cotidiano, que é melhor para entender. Por exemplo, o Brasil tem a sua cultura, os Estados Unidos têm a sua cultura, o país da Europa tem a sua cultura, os países orientais, por exemplo, têm uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Na Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, eu lembro que todo mundo ficou abismado com os japoneses quando eles entraram no estádio e eles mesmos limparam todo o lixo que eles fizeram lá, né? Enquanto ninguém mais faz isso. Por quê? Porque está na cultura deles. Ninguém chegou lá na hora e falou para cada um deles: limpa aqui e tal, vamos deixar organizado. Não, todo mundo já fez porque está na cultura. Então o que é a cultura? O que define? Os hábitos e comportamentos que são feitos naquela região, naquele local, durante muitos e muitos tempos, né? Até eles se tornarem a cultura daquele local. Então, trazendo para o Brasil, né? O brasileiro tem uma cultura, né? A cultura, às vezes, as partes boas, a cultura e as partes ruins, né? O famoso jeitinho brasileiro. Né? Essa é uma parte péssima da nossa cultura, mas é da nossa cultura. Por outro lado, você tem um lado de ser muito criativo. Exatamente. Que é um processo de ter soluções. Empreendedor, né? Que é o lado positivo. Porque você tem que se virar com toda essa situação hostil que a gente vive no país. Exatamente. Se eu não me engano, o Brasil tem o maior número, assim, ou um número muito expressivo de empreendedores, de aberturas de empresas, né? Maiores. Um dos maiores, né? Mesmo com todas as adversidades que tem aqui. Então, isso faz parte da cultura. E aí tem as culturas locais também, né? Um país tão grande como o Brasil, por exemplo, Minas Gerais, tem a cultura mineira, né? Todo mundo sabe que o mineirinho vai ali, come quieto, faz um pão de queijo bom, tem o queijo bom também, o cafezinho. Essa é a cultura de Minas Gerais. Se relacionar, bem, comer bem. Exato. Se relacionar, prosear. Exato. Aí você passa ali para o sul, por exemplo, já são uma cultura já diferente. Para o Nordeste, uma cultura diferente. Então, assim, dentro de um país temos culturas, subculturas, né, diferentes. Cada estado dessa região tem a sua cultura. Exato. Muito característica pela sua formação. E como surgiu essa cultura, se a gente for pensar? Por que em Minas Gerais o povo gosta de pão de queijo, cafezinho e tal? Porque desde lá de trás é feito isso. Né? Desde lá de trás, os mineiros começaram com esse comportamento, com esses hábitos, e acabou se tornando a cultura que hoje quem nasce aqui... Né? Exatamente, quem nasce aqui faz. Então, trazendo para a empresa é exatamente isso. Né? Você chega num local, já vai ter uma cultura. Do quê? Da cultura, que nem o Rafael falou, que veio dos líderes, dos comportamentos que você sempre fez na sua empresa, que você premiou na sua empresa, que você mostra que concorda, os pensamentos, os comportamentos e hábitos, se você não concorda, também você deixa claro isso, são os pensamentos que não vão ser feitos lá, e aí forma a sua cultura. Lembrando que cultura tem as partes positivas e negativas. Por isso que a gente fala que a cultura como estratégia no café da manhã, porque são hábitos e comportamentos que estão enraigados naquele local. Então você planeja. Exato, você pode fazer um planejamento perfeito, com processos perfeitos. Se aquela cultura expelir aquela estratégia, ela não vai ser feita nem 2 dias. Né? Então, assim, uma coisa muito interessante da cultura, para contextualizar também, a cultura é aquilo que os seus colaboradores vão fazer quando não tem ninguém olhando. Ela é como se fosse um líder invisível. Então, assim, beleza, seu colaborador pode ser perfeito na sua frente a hora que você sai. Como é que ele faz lá? Ele sozinho com seus clientes, ele trata mal, ele trata bem, ele vê alguma coisa jogada no chão, quebrado, tá sozinho lá, ele vai pegar, ou ele vai passar direto, não tá nem aí. Isso é da sua cultura, porque quem chega no local e tem um comportamento totalmente diferente daquela cultura, ele vai ser expelido e ele provavelmente não vai continuar lá. Por quê? Isso pode ser ruim ou bom. Né? Então, se a pessoa tem um comportamento muito bom, ela é uma pessoa proativa, ela é uma pessoa cheia de energia e tal, ela chega no local, é totalmente diferente a cultura. Aí alguém fala assim, ó, aqui a gente não faz assim, não, fica quieto aí. Exatamente. Agora, ao contrário também, chega num local que as pessoas são proativas, né? Todo mundo vem pelo resultado, todo mundo com aquele sentimento de pertencimento, gosta do local, faz isso, chega uma pessoa... Né, que está totalmente em desacordo com aquilo, ela vai sair. Então, isso é a cultura do local. Então, na sua empresa tem uma cultura. Quer seja ela... assim, na verdade, toda cultura tem suas coisas boas e suas coisas ruins. Então, a gente tem que olhar para isso, por quê?
Aí a gente tem que fazer um processo de entender como é que é a sua cultura e saber que ela tem coisas boas e coisas ruins. O que você tem que fazer? Aumentar as boas e diminuir as ruins, né? Então, acho que um ponto que é fundamental, pensando na característica do nosso mercado, né? Você que tem a sua unidade, é pequeno, você que é maior, mas a nossa média são empresas pequenas em que os proprietários estão ali, né? A cultura, a gente não pode esquecer que ela vem de cima para baixo. Então, você precisa olhar claramente aquilo, os sinais que você está dando, porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. E isso está sendo absorvido por todo mundo. É como criança. O seu funcionário, o seu colaborador é como uma criança. Ele está de antena ligada. Você está falando que tem que agir de um determinado jeito com o cliente, só que você não faz dessa maneira. O que você acha que o seu funcionário vai fazer quando ele estiver sozinho? Provavelmente vai fazer ao contrário. E vai chegar lá no local que ele vai tomar um café com os outros funcionários e falar, o cara fala para fazer isso, mas ele mesmo não faz. Sim. E isso vai se disseminando. Aí você não entende porque aqui na minha organização nós colocamos o cliente no centro, é o nosso foco. Só que você, efetivamente, no dia a dia acaba não fazendo. Você, no dia a dia, fala mal do cliente para os seus funcionários de uma forma jocosa. Fala, esse cara está atrapalhando, é o ideal que fosse embora. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você está reproduzindo uma coisa, você está dando liberdade para isso acontecer. Então, a cultura ela é um caldo de ações efetivas do que você está fazendo no dia a dia. E muita gente acaba não entendendo isso. O que você falou foi perfeito, e eu gosto muito da frase que diz o seguinte: cultura é o jeito que você faz as coisas. Se você está numa encruzilhada, você vai para a direita ou para a esquerda. A cultura que vai determinar se você vai para a direita ou para a esquerda. Porque se você estiver falando, não, no teu planejamento eu vou para a direita, mas a cultura do negócio vai te levar para a esquerda, não adianta você brigar. Ou você muda esse processo, que não é fácil, Mudança cultural é um processo muito difícil. E nos dias atuais, a cultura está cada vez mais forte, como interferindo em todo o processo. Ela está cada vez sendo mais percebida, para ficar mais claro. Por quê? Nós temos hoje, como uma empresa de serviço, nós temos um caldo de funcionários muito variado, com gerações distintas, que vêm com percepções diferentes. E se a tua cultura não é muito clara, né? Se você não deixa muito claro, aqui nós agimos desta maneira, aqui nós fazemos dessa maneira, e que você, através de atos, confirme isso, você vai ter uma salada de fruta. A salada de fruta vai te trazer problemas. Problema. Que tem aquela parte assim, né? Não dá para fazer. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Que é o que você estava dizendo. Né? Você fala uma coisa e faz outra. Então, isso não cabe na cultura, porque as pessoas não vão assimilar esse tipo de coisa. Elas vão em cima do que você faz. Então, desde coisas assim, vamos dizer, básicas, né? De honestidade, de transparência, de clareza, de coerência, né, que você está fazendo, todo mundo tá te olhando ali. Então, ser transparente, ser honesto, tem cada coisa que você pensa, não, mas isso aqui é o básico, né? Isso aqui é o chão de fábrica, e ele tem uma importância, uma relevância gigante que às vezes o proprietário, o gestor, que está naquele dia a dia, que está naquele vulcão de coisas, às vezes não percebe, mas com o passar do tempo que nós estamos falando, né? As pessoas vão percebendo o jeito que você faz. Então, você, gestor, aqui é de gestor para gestor, né? Fique muito atento a isso, muito sensível a isso, né? Porque a sua equipe está vendo isso, os seus clientes estão vendo isso. Então, como a gente está dizendo, né? Talvez no passado aí a gente não deu a importância devida. As pessoas tinham um modo de entender, de conviver com certas coisas, né? As novas gerações não estão
grande parte delas, desse jeito, eles estão com exigência maior, estão com um nível de comportamento diferente, né? Hoje o nível de informação que todos têm através de diversas formas, principalmente com a internet, que mudou a vida das pessoas. Mudou a vida das pessoas, o jeito que elas entendem o mundo, o jeito que elas se comunicam com outras pessoas de vários países, inclusive, de várias outras formas. Até um tempo atrás, então nós temos uma academia há 32 anos. Sei lá, por 15, por 20 anos, era uma maneira. De 10, 12, 15 anos para cá, as coisas evoluíram muito, as pessoas compartilhando informações, tendo acesso a muitos outros tipos de culturas, de pensamentos, que as fizeram diferente. Então, se a gente está vindo com a academia há muito tempo de um jeito e não percebeu essas mudanças, pode trazer muitos problemas mesmo. Eu acho que algumas dicas práticas é importante a gente dar hoje, Sim. porque esse é um assunto muito importante e as pessoas muitas vezes ou não dão valor a isso ou também não sabem como colocar na prática lá. E Então, que não é muito fácil. Exatamente. Questão cultural é uma questão arraigada, que para mudar é difícil. Não é fácil e não é rápido, né? Exatamente. É um processo, né? Então, acho que a primeira coisa que as pessoas que estão em casa têm que entender, né? O primeiro é a mentalidade de que existe uma cultura que eu tenho que olhar para ela. Essa é a primeira coisa. Né? Acho que depois disso, né? Você colocar no papel o que é a sua cultura, ou seja, o seu propósito, por que você existe. Lá atrás, quando você abriu sua empresa, para que você abriu sua empresa, né? Qual que é o propósito de existência dela? Depois disso, a missão, a visão da sua empresa, né? Ou seja, onde vocês querem chegar, o que vocês contribuem para a sociedade. Então, assim, você já montou um pouco ali. E eu acho que montar os valores da sua empresa é muito importante. E que eles não sejam só palavras, né? Então, o que eu acho que tem que fazer? Você tem que olhar para a sua história. E você pode também chamar os seus colaboradores para construírem junto com você os valores da sua empresa. Ou seja, olhar tudo que você acha que funcionou na sua empresa e por que você chegou até ali, né? Quais foram os fatores de sucesso? Essa é uma parte. E você pode também chamar os seus colaboradores para fazer isso. A gente fez isso nos 30 anos da Mergulho. Nós chamamos os colaboradores mais antigos e perguntamos para eles por que vocês acham que a Mergulho chegou até aqui, né? O grupo Mergulho chegou até aqui. O que vocês, assim, né? Por que a gente é diferenciado? O que é a nossa maneira de fazer que fez acontecer isso? E a gente construiu 12 valores mesmo, que são valores, assim, extensos, né? Extensos, assim, nenhuma linha. Mas, assim, são frases, né? Não são, assim, honestidade, ética e tal. Isso é muito abrangente, né? Pelo menos foi a nossa maneira de fazer. Só posso falar uma coisa, claro. Para não passar. Vocês não construíram 12 valores, vocês registraram, porque isso estava presente na organização. Exato. Vocês fizeram ali e registraram aquilo. Vocês já tinham alguma coisa e atualizaram isso. Porque o que eu vejo de muito errado, vamos fazer missão, visão, valores. As pessoas sentam ali e falam, como é que o outro faz? Tal, coloca umas palavras bonitas. Não é, isso está dentro de você. Tem que olhar Se não tiver, esquece, porque vai ser uma coisa só para ficar na parede e ninguém vai seguir, porque a cultura não percebe que aquilo realmente existe. A cultura diz assim, olha, isso aí é mais um negócio só para a gente ficar lá numa reunião. Tem gente que não paga a reunião, não pagaram a minha reunião, gastei tempo, não sei o quê, fizeram um papel bonitinho, que legal, valeu e tchau. No dia a dia não cumpre. Então, por isso que é uma coisa que eu acho que é importante. Vocês registraram aquilo que vocês fazem. Com certeza, isso é fundamental, né? Você olhar para dentro e registrar a história, os comportamentos históricos, porque senão você vai estar jogando palavras ao vento. Então, depois que nós fizemos esses comportamentos, né, e chegamos a esses valores, não foram todos que a gente olhou para o passado e falou assim, o que a gente fez até aqui. Teve alguns que a gente identificou que a gente não fazia, mas a gente queria fazer. Então, a gente colocou como os valores, né? Então, assim, eu acho que os valores têm que ser uma mescla disso. Até isso...
tem faz muito parte da sua naquele evolução como negócio. O Jim Collins fala isso naquele filme Empresas para Durar, né? Que é exatamente assim, que é o mistura de lá também, que eu falei na outra. Sim, a mistura da sua cultura é o que te fez chegar até aqui com o que você quer ser, né? Então tem que ser essa mistura aí. Então você escrevendo tudo isso, registrando tudo isso, você já tem ali um pouco do que é essa cultura, né? Acho que essa é uma parte. Uma outra parte prática que vocês podem fazer também é um exercício que chama CPC, que é muito interessante fazer na sua empresa. São comportamentos que você quer começar, parar e continuar, né? Então você olha lá e fala assim, nossa, tem vários comportamentos positivos que eu acho que a gente não faz aqui dentro, que são esse. Eu acho que poderia ser muito bem no dia a dia, né? Poderia ser muito legal se a gente fizesse. E aí você coloca esses comportamentos lá para começar a fazer. O parar, né? Fala assim, não, eu quero, aqui na nossa empresa tem muitos comportamentos que os nossos colaboradores fazem, que é isso e aquilo, e os gestores também, né? Os gestores, os líderes, né? Os coordenadores, os colaboradores, todo mundo, né? São vários aqui que a gente quer parar, né? E você enumera. E também o que vocês querem que comece, né? Então, quer dizer, que continue. Esses comportamentos são muito legais, a gente faz aqui, todo mundo faz e a gente quer continuar, né? Então isso é fundamental, você enumerar isso para primeiro isso que ser um mapa, né, do que como é que é os seus comportamentos e hábitos da sua empresa e depois você colocar em prática, né? Então, por exemplo, começar e continuar. Como que você pode fazer? Você pode fazer alguns mecanismos para reconhecer os colaboradores que têm esse tipo de comportamento. Você quer que comece e continue. Que aí eles vão estar falando assim, ó, essa empresa quer isso. E os que você quer parar, você tem que ser muito claro para os colaboradores e para a liderança, para todo mundo que faz aquilo. Tipo, falar assim, ó, isso aqui que você faz... A gente não aceita. A gente não aceita, isso aqui não é legal e não pode continuar sendo feito. Então isso é muito interessante, né? E convidar os colaboradores para fazer todo esse processo é muito importante, que a gente estava até conversando ontem. Que para fazer toda essa questão também dos valores, do propósito e desse CPC também, né? Eu acho que são todos, e tudo isso eles podem contribuir, né? E isso é muito importante. É fundamental que a gente tenha essa visão. Hoje, as novas gerações, né, que somos a velha guarda, ele é representante de uma geração que já não é tão nova, né? Porque a gente tem os outros estão abaixo de 30, mas quem está chegando vem com uma coisa de participação muito efetiva. Eu quero participar, eu quero ter propósito, eu quero... O envolvimento, porque antes, na cultura empresarial em geral, era eu mando, você obedece. Isso acabou. Isso acabou. Se você acha que você vai continuar com isso, quanto mais pessoas novas vão entrando na sua estrutura, mais difícil fica o relacionamento. Mais problemático. Porque ele precisa participar. Então, esse processo que você está falando é fundamental a participação. Porque as pessoas, além de todas as gerações gostarem de participar, essas que estão chegando agora, elas têm uma percepção muito clara que não é que está sendo... um favor eu te chamar para participar. Ele está falando, não, isso é uma obrigação, porque eu quero fazer parte disso. E fazer parte, quando você constrói junto, a possibilidade disso dar certo é muito maior. Quando a gente não faz, é um processo que provavelmente vai ser expelido, porque fica com aquela coisa de que estão me mandando eu fazer isso aqui, mas eu não sinto isso. Se ele entende o porquê aquilo, se ele participa da construção, ele absorve aquilo. A chance é maior. Lógico que alguns podem não absorver. Aí a cultura, se ela estiver claramente colocada, ela acaba expelindo. Ou a pessoa se sente mal e pede para sair. Exatamente. Porque o que a gente está falando muito aqui é de comportamento, né? Exato. De atitudes, comportamentos. Então, você pensa bem, no nosso corpo de colaboradores, quantas decisões eles têm que tomar no dia a dia? Desde antes de chegar na academia, né? Antes de ir para a academia, porque ele vai prestar o serviço, seja a função que ele tiver, quantas decisões ele tem que tomar? Quantos comportamentos e coisas que acontecem inesperadas que ele vai ter que fazer? Então, se ele está com a cultura bem embasada, bem fundamentada, ele sabe, bom, isso que eu estou fazendo vai de acordo
com a empresa que eu trabalho. Ou isso que eu vou tomar uma decisão diante de um cliente, uma situação, qualquer coisa, cotidiano, porque é no cotidiano que essas pessoas que estão lá vão dar a sua colaboração e vão tomar a sua atitude, né? Igual você mencionou, bom, quando você não está lá, o que ele vai fazer? Né? Ou então, apareceu uma coisa que ele tem que decidir na hora, não tem que perguntar para ninguém, não tem como fazer. Então, se espelhar nos valores, assim, não, isso está de acordo com o valor da academia. Posso fazer que estou amparado. E isso está de acordo com a cultura da academia. Posso fazer porque eu tenho visto, vivenciado isso, o proprietário faz, o sucessor faz, todo mundo faz, eu também faço. Por quê? Porque eu estou vivenciando isso. Então, tanto que isso é importante, né? Na experiência que o cliente vai ter, né? Na recorrência que os problemas vão ser sanados, o tipo de solução que é dado, de comportamento. Então, é fundamental isso aí, né? Para estar ali numa empresa que é respeitada, vamos dizer, valorizada por todos, pelos clientes, pelos Sim. colaboradores, pelo gestor. Eu até dar um exemplo prático aqui também de uma ação que a gente está fazendo, né? Que a gente está com um evento interno, né, para os colaboradores, chama Virada Cultural. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer esse evento. E aí a gente já tinha feito uma atividade parecida no passado, só que não com essa pegada, né? Que a gente dividiu todo mundo em grupos e aí ficaram, acho que 5 grupos, né? 5 grupos com 10 pessoas, porque aí são de 4 unidades. E aí a gente deu um livro, né, para cada um. A gente não deu o livro, né? A gente passou o livro para eles, falou, ó, em PDF, falou, ó, esse livro aqui que é o jeito Disney de encantar os seus clientes, né? Aí cada grupo tem que ler o livro para apresentar um projeto lá no dia. E aí a gente vai ter uma votação, vamos ter os vencedores, eles ganham prêmios e tal, tudo mais, para a gente, esses projetos a gente colocar também no dia a dia, né? E é bem interessante. Mas o que é legal dessa história toda? É a gente trazer a mentalidade para cada um deles, né? Do jeito Disney de encantar seus clientes, que é muito legal esse livro. Inclusive para a gente está lembrando todo dia, né? Porque aí a gente constrói ali, às vezes, uma consciência coletiva do que a gente quer. E você está mandando um sinal, você está mandando um sinal para ele. Aqui a gente está mirando isso aqui. Exato, você exatamente. Você está o tempo todo falando, ó, aqui eu estou mirando isso aqui, né? E aí você vai construindo ao longo do tempo. Porque assim, é tudo um conjunto, né? Então tem que ser todo mundo pensando, remando para o mesmo lugar. E além disso, nós vamos fazer também como se fosse uma exposição da história do Grupo Mergulho. Então vão ter diversos pontos lá que a gente vai mostrar as coisas, os pontos altos da nossa história, vamos falar sobre os valores, vamos falar sobre a cultura para todo mundo, ou seja, fazer uma apresentação explicando o que é cultura, falando o que é a cultura do Grupo Mergulho, porque aí vai contextualizar todo mundo onde que eles estão, porque a gente começou a olhar mais para isso. Então tem maneiras de fazer isso, mas esse é o primeiro passo. Tem, assim, é um longo caminho, tem diversos passos. E é o tempo todo você trabalhando. Mas dentro dessa coisa prática, né, que você está falando, eu tenho uma frase que eu escutei eu estou com medo de errar o nome dele, mas é José Carlos Maciel. Mas é o Maciel que foi presidente da Ford, também foi ministro, um cara muito respeitado na área de gestão, tem lá sua consultoria hoje. E num evento que eu participei recentemente, falava-se de cultura, ele disse que você manda sinais para a organização o tempo todo da cultura, o que é certo, o que é errado, o tempo todo. Principalmente os gestores, os líderes estão o tempo todo mandando isso. E ele falou que em 3 momentos são fundamentais para você reforçar a cultura da organização. O primeiro momento é como você contrata. Que tipo de profissional eu estou contratando? As pessoas olham, bom, isso aí pode ser uma referência e tal. Como eu promovo? Que tipo de promoção? Quem que eu estou promovendo deste grupo? Qual é a pessoa que está sendo valorizada? E a terceira é como eu demito. Que tipo de pessoa eu estou demitindo? Porque as pessoas estão olhando para aquilo e falando assim, olha, talvez não esteja se encaixando é isso que eu não quero. Lógico que existem casos e tal, mas é uma forma interessante de olhar,
porque demonstra, que eu acho que é o mais importante a gente perceber, que a todo momento a gente está mandando sinais. A gente, como líder, está mandando sinais para a organização do que efetivamente é a cultura, que não necessariamente é aquilo que a gente coloca no quadro. Então, são as suas ações confirmando a sua cultura. Por isso que você tem que ter uma atenção muito grande. É isso aí. Bom, estamos chegando ao fim, né, de Já? mais um podcast. Esse passou bem rápido, né? Mas a gente queria, antes disso, dar uma dica de leitura aqui de um livro muito interessante que chama O Novo Código da Cultura, que ele é de Sandro Magaldi e José Salib Neto, né? Eles têm diversos livros, na verdade. Tem uns Esse 6 é ou um, 7, né? esse é um da série, né? Tem o Gestão do Amanhã, que é muito legal. Que é o que eu recomendaria que lesse em primeiro lugar, que é o primeiro deles, que dá uma visão muito interessante foi escrito em 2018, mas que dá uma visão muito interessante do mundo de hoje. E aí depois eles... Tem a aquela liderança base disruptiva, né? tem vários outros. Sim. E aí daquela origem que é o Gestão do Amanhã, eles foram subdividindo os temas e aí eles foram trabalhando com isso. E tá até escrito, né? Vida ou morte na era exponencial. São caras, assim, fora de série, né? O tanto que eles são bons e para eles escreverem isso daqui, demonstra o tanto que a cultura é importante. Então, assim, para você entender um pouquinho do que é cultura organizacional, eu acho bem interessante, às vezes, vocês poderem ler esse livro aqui. Além de, assim, de diversas, né, formas que a gente tem de estudar todos os dias sobre isso. Hoje em dia, com podcast, com tudo, só não se atualiza quem tem preguiça. Mas é muito importante também sair da teoria e para a prática. Por isso que aqui a gente fala muito sobre prática, sobre coisas que vocês podem fazer. Porque não adianta nada ler o livro e amanhã continuar fazendo exatamente da mesma forma todas as coisas. Só para dizer que leu, né? Postar nas redes sociais. Eu tô lendo. É isso aí, pessoal. Isso aí. Valeu. Algum recado final? Não. Prestar atenção na cultura. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.